No início do primeiro bloco, nós comentamos que as estatais existiam não para desempenhar a atividade típica do Estado, não para desempenhar atividade de interesse social, não. Aqui, amigos, é explorar atividade econômica. Tá legal? Finalidade lucrativa. Então, estou falando aqui de um outro conjunto de atividades. Aquelas estatais existem para quê? Para exploração de atividade econômica. E aí nós vamos ver melhor exatamente o que é essa história de atividade econômica. O que vai acontecer? Quando eu falo em exploração de atividade econômica, eu posso falar em exploração de atividade econômica em sentido amplo, tá legal? E posso falar em exploração de atividade econômica em sentido estrito. E as estatais, amigos, elas existem para exploração, né, de atividade econômica, vamos colocar assim, exploração de atividade econômica em sentido amplo. Então, as estatais, elas podem explorar atividade econômica em sentido amplo. Tá bem, Daudi, entendi aí, tem o sentido amplo e o sentido estrito, mas o que vem a ser aí cada um desses sentidos? Muito bem. Olhem só. Vamos ver se o som fica melhor agora. Olhem só, atividade econômica em sentido amplo são aquelas atividades, né, aquilo que eu vou me envolver, aquilo que eu me proponho a executar, e que eu posso ter uma finalidade lucrativa. Tá legal? Eu posso cobrar um pouquinho ali a mais para ter uma margem de lucro. Bacana? Diferentemente das atividades desempenhadas, por exemplo, por uma fundação pública, né, cujas atividades são não lucrativas. Aqui, pessoal, eu vou admitir sim finalidade lucrativa. E essa exploração, esse desempenho de atividades com finalidade lucrativa, isso pode se desmembrar em exploração de atividade econômica em sentido estrito e prestação de serviço público. Tá legal? Prestação de serviço público. A gente vai começar aqui de baixo para cima. De baixo para cima. Vamos comentar inicialmente a situação das estatais que estão aqui embaixo, ó. Estatais prestadoras de serviços públicos. Legal? Então, olhem só. A estatal pode estar tanto aqui em cima, explorando a atividade econômica em sentido estrito, mas pode estar aqui embaixo. Estatal prestadora de serviço público. Belezinha. Se eu vou lá na Constituição Federal, lá no artigo 21, eu vou ver que a prestação do serviço público de correios e telégrafos cabe à União. Então, pessoal, já extraí aí uma primeira conclusão. Entrega de correspondência, né, serviço ali de telégrafos e correios é um serviço público. É um serviço que o Estado chamou para si e disse, olha, isso aqui é meu. O titular desse serviço aqui sou eu, União, tá legal? Não é nem do Estado de um modo geral, é a União, é o poder público federal. Então, ele é um serviço público e para desempenhar esse serviço público, a opção que foi feita, a opção que o constituinte, o legislador do qual ele se valeu, foi a criação de uma estatal. E aí ele foi lá e criou os Correios, né? Empresa de Correios e Telégrafos. Bacana? Então os Correios são ali uma estatal prestadora de serviço público. Inclusive, os Correios, né, são uma empresa pública prestadora de serviço público. Legal? Então, o serviço público que é prestado não pelo mercado, não por particulares, mas por um outro, né, por um ente público que recebeu essa atribuição, recebeu essa missão. Beleza? Então, o estatal pode se dedicar à prestação de serviço público. Mas não apenas a isto. Eu tenho as estatais exploradoras de atividade econômica. Eu tenho estatais que estão aqui em cima. E vejam, o que é explorar atividade econômica em sentido estrito? Aqui, pessoal, eu tenho duas possíveis
atividades. Legal? Eu tenho a produção e comercialização de bens, produção e comercialização de bens, e eu tenho a prestação de serviços. E aqui eu não estou falando de serviços públicos, eu estou falando de serviços em geral. Tá legal? Então eu tenho aqui esta atividade econômica em sentido estrito se desdobrando em produção, comercialização de bens e prestação de serviços em geral. Aqui, amigos, eu estou falando não de serviço público, mas eu estou falando de atividades mercantis. Olhem só, o Brasil achou por bem, né, há centenas de anos, criar uma estatal para produzir e comercializar derivados de petróleo. Legal? Então foi criada, amigos, a Petrobras. A Petrobras aqui em cima. A Petrobras é uma estatal. Vamos colocar assim. É uma estatal exploradora de atividade econômica na modalidade, né, produção e comercialização de bens. Aqui, atividade mercantil tem finalidade lucrativa. Agora, outro exemplo, amigos. O Brasil, né, ele, há algum tempo, ele também achou que seria do interesse público ter uma estatal para a produção de armamentos. Legal? Para a produção de armas. E aí foi criada também uma estatal dedicada a produzir, né, e comercializar, vender ali armas. Assim como uma empresa privada produz armas, comercializa armas, atendidas ali uma série de condições, uma série de autorizações, de licenças, de um modo geral, existe uma estatal que produz e pode comercializar armas. Então, uma estatal exploradora de atividade econômica em sentido estrito, situada bem aqui em cima, produção e comercialização de bens. Bacana? E eu posso ter também estatais aqui embaixo, né, que prestam serviços não públicos, mas serviços em geral. Querem um exemplo? Olha só, o próprio Banco do Brasil. Ele presta serviços bancários. Ele presta serviços bancários, né? Você chega lá, olha, eu tenho aqui um saco de dinheiro, quero depositar aqui no Banco do Brasil. Abre uma conta aqui em meu nome. Tá legal? Então, é uma estatal que está explorando atividade econômica em sentido estrito, especificamente na modalidade prestação de serviços. Beleza? Então percebam, nós temos aí estatais prestadoras de serviço público e estatais exploradoras de atividade econômica em sentido estrito. Né? E a depender de em qual dessas duas caixinhas azuis se enquadra a entidade, nós teremos algumas diferenças. Se for uma estatal exploradora de atividade econômica, né, haverá algumas regras de direito privado mais presentes ali naquelas estatais. Se for uma estatal prestadora de serviço público, nós teremos uma maior presença do direito público. Tá legal? Mas não se apertem com isso, fiquem tranquilos, nós vamos detalhar isso oportunamente. Percebam, né, que em termos de atividades desenvolvidas, nós temos aí exploradores de atividade econômica e prestadoras de serviço público. E aí vem uma grande pergunta, Daldi, como é que eu sei? Vamos supor, agora eu sou prefeito aqui do meu município, né? Eu sou governador do meu estado, beleza. Daldi, posso sair criando estatal para tudo? Posso sair assim, a cada dia, eu faço ali um PL, mando lá para o Legislativo autorizar, por meio de lei específica, a criação de uma nova estatal. E eu quero criar aqui zilhões de empresas estatais para a exploração de atividade econômica. Inclusive, né, essas estatais, elas, em muitos casos, a depender da situação, a depender ali da quantidade, né, menos controles, menos transparência, mais transparência, muitas vezes elas podem ser utilizadas para fins escusos, né, fins escusos, corrupção, é legal? Então, cuidando, né, para não haver ali um aumento muito grande do tamanho da máquina pública,
o Constituinte, a Constituição Federal, disse claramente que a presença do Estado no mercado, o Estado empresário, explorando atividade econômica em sentido estrito, é algo excepcional. E de fato é. O Estado, quem cuida ali de exploração de atividade econômica é o mercado, o segundo setor, e não o próprio Estado. E por esse sentido, por esse motivo, a Constituição Federal previu que é situação excepcional a exploração de atividade econômica em sentido estrito por parte do Estado. Bacana? Então, se nós formos lá no artigo 173 da Constituição Federal, lá no caput do 173, nós vamos extrair aqui 3 situações em que é possível a exploração de atividade econômica por uma empresa estatal. Legal? A regra é que o Estado não sai abrindo ali, criando novas estatais. Mas, nesses 3 casos que nós vamos colocar aqui na tela, será possível a criação de uma estatal para explorar a atividade econômica. Será possível Estado empresário. Então, olhem só. Um primeiro grupo de situações são os casos previstos na Constituição. Tá legal? Então, tratando-se de casos previstos na própria Constituição Federal, é possível a criação de estatal para explorar a atividade econômica. Legal? Um outro grupo de situações está logo aqui abaixo. Ó. Os imperativos de segurança nacional. Legal? Então, tratando-se de ISN, Imperativo de Segurança Nacional, também é possível a criação de uma entidade para exploração de atividade econômica, exploração ali de atividade econômica em sentido estrito. E um terceiro conjunto de casos é quando houver o relevante interesse. Tá legal? Que é o RIC, Relevante interesse coletivo. Bacana? Então, nessas 3 situações, casos previstos na Constituição, RIC ou ISN, relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, aí sim será possível a criação de uma entidade. Como é que eu sei, O que vai acontecer? Deverá haver uma lei. Deverá haver uma lei criando, na verdade, autorizando a criação dessa entidade. O que vai acontecer? Claro, isso aqui é um tanto quanto subjetivo. Pode ser que o parlamento, o Poder Legislativo, vai lá e entenda, bom, a produção de hemoderivados, eu vou criar aqui uma empresa pública para determinado fim. Opa, aqui tem interesse coletivo. Então, há aqui um certo grau de subjetividade que permite ao Legislativo valorar se há necessidade de segurança nacional, ISN, se há interesse coletivo, RIC, tá legal? Que autoriza a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, que autoriza o chamado Estado empresário. Belezinha? Muito bem. Nós acabamos de ler juntos aqui o caput do artigo 173 da Constituição Federal, que é ali, quando a gente fala em estatal, é o principal dispositivo constitucional que a gente tem que conhecer. Legal? E nós vamos aproveitar que já estamos falando sobre 173, nós vamos continuar a sua leitura. Nós vamos ler juntos agora, para fecharmos aqui esse bloco, o parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal. Então venham aqui comigo na tela, vamos conhecer a dicção do Constituinte. Vejam só. Então nós acabamos de ler lá o caput, do 173. Agora nós vamos ler o seu parágrafo 1º. Belezinha? E o parágrafo 1º diz o seguinte, olha, a lei não é decreto, não é portaria, não é resolução, é a lei. A lei estabelecerá o chamado estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e das subsidiárias. Mas não é, em tese, pela Constituição Federal,
Esse estatuto não é para toda e qualquer estatal, mas apenas para aquelas estatais, vejam só, apenas para aquelas estatais que explorem atividade econômica de quê? Produção ou comercialização de bens. Olha a Petrobras aqui, olha a Imbel, Armamentos. Ou atividade econômica de prestação de serviços. Legal? Então, esse 173, parágrafo 1º, amigos, esse estatuto jurídico a que se refere o 173, parágrafo 1º, ele não está se referindo, em tese, ele não está se referindo a todas as estatais. 173, parágrafo 1º, ele se refere a estas aqui, ó. A estas aqui. Tá legal? Empresas estatais que explorem atividades econômicas de produção e comercialização de bens ou de prestação de serviços. E aqui se encaixa o artigo 173, especialmente o parágrafo 1º do 173 da Constituição Federal. Tá legal? Então, pelo menos pela literalidade do que nos diz 173, parágrafo 1º, esse estatuto que deve ser criado por meio de lei, que deveria ser criado por meio de lei, ele deveria regular, né, uma série de assuntos que nós vamos ver na sequência a respeito das estatais exploradoras de atividade econômica em sentido estrito. Bacana? Esse estatuto jurídico, amigos, ele já foi criado. Esse estatuto jurídico é a Lei 13.303 de 2016, que a gente já comentou. É a famosa Lei das Estatais, Lei de Responsabilidade das Empresas Estatais. Esse é o estatuto jurídico criado. Então, o fundamento constitucional da Lei 13.303 está aqui, 173, parágrafo 1º. Antes de nós passarmos aqui aos incisos, é bom que se traga para vocês uma crítica que a doutrina faz à Lei 13.303 em relação ao que nós acabamos de ler. Por quê? 173, parágrafo 1º, se refere não a todas as estatais, mas a estatais exploradoras de atividade econômica. Legal, isso eu já entendi, Daudi. Em tese, ele não se aplicaria às estatais prestadoras de serviço público. Mas o que aconteceu? A Lei 13.303, ela veio regulamentando, ela veio colocando todo mundo num pacote só. Ela colocou ali no mesmo bolo estatal exploradora e estatal prestadora de serviço público. Tá legal? Ela acabou indo um pouco além do 173, parágrafo 1º e regulamentando todo mundo, né, todas as estatais, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica em sentido estrito. Legal? Tudo certo até aqui? Agora nós vamos ler o que deve conter este estatuto, né? O que deveria constar desse estatuto. E, pessoal, isso aqui cai em prova. Então, atenção redobrada para nós fazermos a leitura juntos aqui desses incisos do 173, parágrafo 1º. O estatuto deve regulamentar, deve dispor sobre a função social da estatal, o que ela vem a agregar para a sociedade, de que modo que ela vai atender ali aquele relevante interesse coletivo, de que modo que ela vai conferir mais segurança nacional, né, ao Estado, à sociedade. Tá legal? O Estatuto deve prever, né, e ele previu, as formas de fiscalização daquela estatal, tanto pelo Estado como pela sociedade. Legal? Então, mecanismos por meio dos quais o Tribunal de Contas, o Ministério Público, né, os órgãos de controle interno vão fiscalizar aquela estatal. E também mecanismos de controle social. Vou publicar isso aqui, vou publicar uma relação de bens a cada semestre lá no meu site. Para quê? Para que os curiosos, né, para que a sociedade consiga me fiscalizar, consiga fiscalizar ali aquela estatal. Legal? Então, requisito aqui de publicidade, de transparência, a atuação das estatais. E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apagar esse slide todo, todas as marcações, e vamos focar agora nesse inciso 2º. Tá legal? Vamos focar aqui nesse inciso 2º, que diz o seguinte, diz que o estatuto
da estatal explorador de atividade econômica deve dispor sobre a sujeição delas ao quê? Ao regime jurídico das empresas privadas. Tá legal? Regime jurídico próprio das empresas privadas. Nós vamos detalhar isso mais à frente, mas aqui o Constituinte já começou a sinalizar que, olha, você é um ente, né? Você estatal é um ente da administração pública, né? Uma entidade, pertence à administração pública indireta, mas alto lá. Se você é uma empresa, se você está explorando atividade econômica em sentido estrito, é preciso que exista aqui uma lealdade com as empresas privadas. Tá legal? Então imagine só, eu tenho ali, né? Vamos imaginar, eu tenho no setor bancário, por exemplo. Eu tenho alguns bancos públicos e eu tenho bancos privados. Beleza? Daldi, o banco público, será que eu posso dar uma favorecida, dar uma forcinha para ele quando eu for criar as regras dele? Será que eu posso fazer ele pagar menos imposto? Será que eu posso fazer com que o pessoal, o regime de pessoal do banco público seja mais favorecido do que o banco privado? E aí, a Constituição vem a dizer não. Legal? Por quê? Justamente para proteger a livre concorrência, justamente para proteger a livre iniciativa. O que seria do Bradesco, do Itaú, de todos esses bancos privados, se os bancos públicos tiverem uma série ali de favorecimentos? Tá legal? Então, o que vai acontecer é que o estatuto deve dizer que as estatais exploradoras de atividade econômica seguem as mesmas regras das empresas privadas. Tá legal? Então, esse regime jurídico, né, estas regras das empresas privadas também são aplicáveis às estatais exploradoras de atividade econômica, inclusive quanto a direitos e obrigações cíveis, legal? Quanto a direitos e obrigações comerciais. Então, eu tenho ali uma relação de uma empresa com outra empresa. Nada de favorecer essa relação quando uma delas for o poder público, não é legal? For essa estatal. Então, inclusive quanto a direitos e obrigações cíveis, comerciais, trabalhistas e tributárias, estas mesmas regras aplicáveis às empresas da iniciativa privada devem ser aplicadas também às estatais exploradoras de atividade econômica. Tá legal? Então, inclusive quanto a obrigações e direitos cíveis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, anote aí, esse inciso segundo é importantíssimo. O que o examinador faz na hora da prova? Ele diz lá, olha, as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica, mercantil, né, de produção e comercialização de bens ou de prestação de serviços públicos, estão sujeitas às mesmas regras, ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, exceto no que se refere à obrigação tributária. Mas está errado, não tem essa colher de chá. É legal? Então, falou ali que é matéria civil, comercial, trabalhista e tributária, mesmas regras. Até para proteger, né, como a gente tinha ressaltado, a livre iniciativa, a livre concorrência. Belezinha? O que mais, pessoal? As regras sobre licitações e contratos. Então, nós vamos perceber que lá na Lei 13.303, lá na Lei das Estatais, que é esse estatuto aqui, ó, há sim regras específicas de licitação das estatais, dos contratos das estatais, tá legal? Relacionados a obras, serviços, compras e alienações, desde que sejam observados os princípios da administração pública. Então, o que vai acontecer? Uma estatal, principalmente essas estatais que exploram atividade econômica em sentido estrito, ela precisa ter controles menos rígidos. Ela está lá no mercado. Muitas vezes ela está competindo com empresas da iniciativa privada. Será que ela poderia levar ali 6 meses, 1 ano para fazer uma licitação e contratar ali o fornecimento de canetas? Seria impensável
Até para um órgão público seria algo difícil de se imaginar, mas para uma estatal fica muito claro que ela precisa ter regras próprias e regras muitas vezes mais leves. É legal? Mais eficientes. Bacana? Então, regras próprias de licitações e contratos. O que mais? Constituição e funcionamento de 2 órgãos aqui, pessoal. Do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Então, quando a gente vai lá, por exemplo, na Lei 6.404, que é a Lei das SAs, né? E quando a gente estuda administração, quando a gente estuda a chamada governança corporativa, a gente vai perceber que as empresas, elas recomenda-se que elas possuam alguns órgãos específicos. Legal? E aqui já foi mencionado que as estatais devem possuir ali um conselho de administração, né? Tem ali um corpo de conselheiros, né? Conselheiros que vão aprovar planos, vão avaliar ali os diretores, enfim, há uma série de atribuições desse conselho. E existe ali um conselho que vai não administrar, né? Não aprovar planos, um conselho que vai fiscalizar. Então tem um conselho de administração e o conselho fiscal, cujas regras devem constar desse estatuto que nós estamos comentando. Legal? E o que mais? Para fechar aqui, os mandatos, regras de avaliação de desempenho e responsabilidade de quem? Dos administradores. Tá legal? Então, falou que administrador de estatal, pessoal, tem ali uma série de regras, uma série de exigências para que você seja um administrador de estatal. Legal? Então, se você por exemplo, pretende ser ali um diretor de uma estatal, se você pretende ser ali um membro do conselho de administração da estatal, opa, há uma série de regras, responsabilidade, como você vai ser avaliado, enfim, uma série de exigências que o estatuto prevê sobre você, sobre o seu cargo, sobre a sua atuação. Belezinha? E aqui, amigos, nós encerramos então esse segundo bloco a respeito das empresas estatais, né? No próximo nós iremos passar a comentar a respeito das principais características das empresas estatais.